Alô, gente, eu sou Armandinho Macedo e estou aqui visitando Mário Alaska com esse Tomei Gosto, um café maravilhoso, vocês precisam ver, viu? Não percam o nosso podcast aqui, o nosso papo, contando histórias aí do trio, da guitarra baiana e tudo isso que eu venho fazendo aí, tá bom? Um abraço, não percam! Hello! Mais um episódio Tomei Gosto, cerveja, café ou vinho. Você já ouviu falar de um trio elétrico na Bahia? Você já ouviu falar da guitarra baiana? Saiba que há uma pessoa por trás da guitarra baiana que traz com ela a história do trio elétrico. E hoje está aqui no podcast, eu recebo Armandinho Macedo. Armandinho Macedo, cerveja, café ou vinho? Opa, café. Café? Isso. Tá bom, vou fazer um cafezinho. Você toma café na Bahia, né, que é calorão? Tomo muito. Aqui até eu tenho tomado, o pessoal fala, pô, você tá pedindo café com esse calor? Eu digo, não tem nada a ver, né? Pra mim não tem, não. Eu não sinto mais calor por estar tomando café. E eu gosto, parece uma coisa, às vezes tem uma dor de cabeçazinha assim, eu digo, tá faltando café. Aí eu tomo café e fico bom. Ei, beleza. Você sabia que a Bahia tá com muitos cafés premiados agora de Piatã? Não. É. Tem uma região lá de Vitória da Conquista, quando eu vou lá, tem o Café da Loura. Uhum. E que ela me dá de presente os cafés os mais fortes, mais fracos e tal, pererê. Eu acho interessante, mas não sabia não, que a Bahia tinha... tá bombando café. né? Que bom. Que a bom. região de Piatã, o café, ele é até pequenininho, o grão de café. Ele não é grande, mas ele é muito aromático. Então, a nossa querida Bahia, que é a Bahia de todos, não é isso? Então, a Bahia tá com excelentes cafés. Armandinho escolheu um café mais suave. Ele falou que ele queria um preparo mais suave. Eu vou fazer um café coar para ele. Antes da gravação, que eu estou fazendo um café que eu trouxe do Burundi, que é bem aromático. Estou aqui com o Soteropolitano. Salvador é a cidade mais africana fora da África. Antes da gravação começar, ele viu o meu bonequinho do Fred Mercury aqui ao lado do microfone. Conta aí o Rock in Rio, você dividiu o palco com o Queen, como é que é isso? Não é? Eu toquei no... Acho que foi o primeiro Rock in Rio, 1985. Que comparação com 2005, né? 85, cara, eu toquei lá com o Moraes Moreira, numa época que o nosso... frevo trieletrizado estava bem em evidência, né? O Varre Vassourinha. E eu não entendia por que era tudo preparado para o Queen e eu não conhecia o Queen naquela época, né? Eu sei que era um Rock in Rio muito ligado a guitarras, né? Não é como a gente vê hoje, é um festival comum a tudo que faz sucesso. Mas naqueles primeiros Rock in Rio, era o Rock in Rio da guitarra. E eu sei que me deram até uns comentários bacanas. Um bacana foi do Herbert Viana, né, nas revistas, nas reportagens, que ele chamava os guitarristas que vieram de dedo duro e que eu era o cara que tocava mais e tal, né? Pelo esse costume da agilidade, né? Essa coisa do nordestino, né? Dessa forma de tocar que eu trago do meu pai, né? Com o cavaquinho dele, cavaquinho elétrico, que no meu tempo já eu transformei numa guitarra e acabei batizando com esse nome de guitarra baiana. E para chegar mais perto coloquei uma quinta corda, que é uma quinta corda já bastante usada, eu botei no bandolim, na guitarra baiana, e hoje em dia as fábricas já fazem um instrumento, né? Então eu praticamente, por gostar e buscar outra sonoridade, eu acabei dando ampliando, né, essa forma de fabricar o instrumento, o bandolim brasileiro. E esse instrumento que eu considero muito nosso, né? Porque, além do mais, essa guitarra baiana, a gente reproduziu, né? Eu, nos discos do trio elétrico, eu gravei todos, desde o primeiro, né? O Armandinho, Dodô e Osmar.
reproduziu um estilo musical. Essa fusão que eu fiz da música do trio elétrico, que sempre foi elétrica, por isso que o trio levou esse nome, né, que era o nome do conjunto do meu pai, que é uma história interessante também, que às vezes ninguém sabe, né? O que é o trio elétrico? Por que chama trio elétrico? É um carro que tem ar, direção Na verdade, e vidro elétrico? Por que trio elétrico? Trio elétrico era o nome do conjunto que eles fizeram para tocar nas festinhas, porque meu pai não era profissional, eles não tinham, eram amadores, né? E meu pai tinha metalúrgica, o Dodô eletrotécnico e tal, então não era como profissão. E esse conjunto que eles faziam, né? O Dodô fazia o captador, botava no cavaquinho do meu pai acabou descobrindo que não precisava da caixa, acabou fazendo maciço, e aí foi inventando, né, a partir de 1942, esse instrumento maciço que os amigos, né, por ser um pau, né, um negócio, para a época era uma novidade, eles chamavam de pau elétrico, né? E isso é muito interessante. E como o elétrico era a novidade, era quando estava surgindo enceradeira elétrica, ferro elétrico, torradeira elétrica, né? Então, até a luz elétrica, né? Minha avó, na casa de fulano, já tem luz elétrica na cidade e tal, porque muitas cidades não tinham, né? Usavam gerador e tal, ou não, era fifó mesmo, era daquele tempo da iluminação ainda a gás. Eu sei que essa coisa do elétrico, quando eles inventaram esse instrumento, nós somos uma dupla elétrica, né? E aí tinha um terceiro que entrava lá na turma, também tocava, e Dodô fez um triolim para ele, um violão tenor. E aí eles botaram, como estava muito em evidência a coisa de trio iraquitã, né? Aqueles trios nordestinos e tal. Aí eles botaram, o nosso trio é elétrico. Aí botaram o nome do conjunto. Esse nome que meu pai passou a escrever nas laterais, né? A Fobica não tinha nome, né? Era só Dodô e Osmar, porque não tinha como dividir o som, eu saía misturado, então era um agudo e um grave, violão e cavaquinho. Não tinha como entrar o terceiro ali. Então ficou o trio elétrico, né? E o nome eles botavam na lateral das caminhonetes. Tem umas fotos do segundo, era uma caminhonete, o trio elétrico. No quinto, sexto ano, lá vem surgindo outro, que eles iam lá procurar meu pai, Dodô, como é que faz essa estrutura, como é que eletrifica, e o Dodô vendia os captadores e tal, porque não tinha nada disso para vender em loja. E aí eles saíam de lá com outro caminhão daqueles tocando, e botavam o nome deles, Conjunto Atlas, Conjunto Cinco Irmãos, foram os primeiros que surgiram. Mas o povo, por ver todo ano, já 5 anos na lateral escrito o trio elétrico, aí é que começou a chamar, lá vem outro trio elétrico, lá vem outro. Meu pai levou 10 anos brigando, não, o trio elétrico é o nome do nosso conjunto, não é o outro, não é trio elétrico, é Atlas, é não sei o quê. Mas o povo queria lá saber disso, rapaz. O nome pegou de um jeito que ficou sendo todo caminhão iluminado tocando nas ruas, se chama trio elétrico. E eu, quando comecei a história mesmo em discos com o meu trio na rua, que eu comecei desde os 10 anos de idade. Mas foi em 74 que a gente fundou realmente, né, a minha banda, e meu pai me botou lá em cima de um caminhão grande, um trio elétrico bacana, que acabou sendo o trio elétrico Armandinho, Dodô e Osmar. Aí que eu começo a usar o nome de Dodô e Osmar, que eles não usavam, porque eles queriam insistir que eles eram o trio elétrico. Então a gente começou a divulgar a história de Dodô e Osmar e fazer essa fusão da música, do instrumento com a guitarra, porque eu, fã de Beatles, Hendrix, Led Zeppelin, eu queria essa história ali no meu trio. Comecei a gravar nos primeiros discos, no segundo, terceiro já botar a guitarra. Eu tive um técnico no segundo disco do trio, gravando pela Continental, que ele foi técnico do Hendrix, era um americano. Eu fiz uma gravação com o Hendrix, eu tirei o som no amplificador, eu vou botar o mesmo aparelho, que era o Fender, vou botar o mesmo aparelho para você, com a microfonação que eu fiz para o Hendrix.
Aí microfonou tudo e pedia que eu injetasse mesmo a distorção e colocasse o som do meu cavaquinho para fora ali. Então, dessa fusão que a gente desenvolve o som trieletrizado, que é a marca maior, mais até do que o instrumento. Porque o instrumento, o que deu realmente sentido ao som que a gente faz foi chamar de guitarra baiana. Porque é o que eu falo, cavaquinho elétrico não ia ter o menor sentido nem determinar a sonoridade, porque o cavaquinho pode ser elétrico lá no samba, no Rio, em São Paulo, em qualquer lugar. Mas quando fala guitarra baiana, já leva ao som que a gente já realmente faz nascer um instrumento novo. E essa foi a ideia, eu quis dar o sentido, né? O nome da tua origem, da tua terra, é como a baiana do acarajé, ninguém tira. É que nem Moraes falou, mancha de dendê não sai. Que espetáculo! Eu vou moendo o café aqui enquanto eu vou falando contigo. Opa. A guitarra baiana, eu sou leigo. Isso que tá contigo é um bandolim ou é uma guitarra baiana? Me explica. É o bandolim que eu segui a mesma coisa da guitarra baiana. Fazer um bandolim de 10 cordas, colocar a quinta corda dupla, como que o bandolim são as cordas duplas. Como a guitarra baiana tem a mesma afinação do bandolim, né, eu segui para o bandolim, só que a partir de 83 eu comecei a fazer com luthier, descobri um luthier em São Paulo para fazer a minha guitarra baiana de 5 cordas. No final dos anos 80, eu procurei na do Soto fazer o bandolim de 10 cordas. Mas eles não quiseram, ninguém queria, porque, olha, isso aí eu vou ter que fazer uma outra estrutura para comportar uma corda mais grave. Isso não vende, não é negócio, não é jogo, e ninguém queria fazer o bandolim de 10 cordas. E eu fui lá em Salvador, eu fiz nos anos 90 com o Jorge de Itacaranha, mas não trabalhava com acústico. E me fez o bandolim de 10 cordas, semiacústico. Como eu não tirava o som do acústico, eu fiquei com essa experiência em casa. E as pessoas foram conhecendo, né? Eu botei em capa de disco, bandolim de 10 cordas. O Hamilton de Holanda passou uns dias lá em casa durante o carnaval, pegava o meu bandolim de 10 cordas lá e ficava praticando. Então foi daí que ele foi tirando a ideia e ele foi o grande divulgador desse bandolim de 10 cordas. E é um cara que já me seguia desde os 7 anos de idade, né? Porque o pai dele me levou na casa dele para ver o filho com 7 anos tocando bandolim e já tocava vários chorinhos, o Hamilton, né? Desde pequeno. Então ele começou a me ver tocar daquela forma elétrica, né? Já com pedaleira, com coisas, né? Nos anos 85, 86, ele com 7, 8 anos de idade. Aí começou a me seguir, cara. E foi um cara que aprendeu tudo que eu fiz, né? No tempo da Cor do Som, né? Com o trio elétrico. Ele fazia uns conjuntos e tocava meus repertórios inteiros, né? Até chegar na linguagem dele, hoje um músico maravilhoso, maior divulgador do bandolim de 10 cordas. Hoje o bandolim é como se fosse dele, né? Essa escola que ele criou em cima do bandolim de 10 cordas, né? E se desvencilhou a partir do bandolim de 10 cordas, que ele lançou em 2001, por aí. Eu só fui ver, ele guardou segredo até para mim. Ele estava já há 2 anos fazendo o bandolim, mas ele não queria que eu soubesse que ele estava fazendo, porque eu falei para ele que era um plano meu lançar esse bandolim de 10 cordas. Mas ele foi mais esperto e lançou antes. Agora, melhor do que ser esperto, ele é um grande músico, é um cara que tem um conhecimento musical, ele já era professor na escola de Rafael Rabelo, lá do Reco do Bandolim, em Brasília, coisa que eu ia, às vezes, 2, 3 vezes por ano tocar. Lá era onde a gente se encontrava. Então, eu tenho a maior satisfação de ver, de poder ter participado, essa coisa, né, da música, da mudança dos instrumentos, né, do crescimento, porque você botar mais uma corda, você dá um ganho enorme ao instrumento, né, tanto de harmônica como melódica.
Então, eu vejo isso na música que Hamilton faz, que ele desenvolveu, e tantos outros que eu vejo hoje em dia tocando guitarra baiana, a preferência pelas 5 cordas ou pelas 10 cordas do bandolim é bem maior hoje, né? É como se fosse o novo bandolim, né? O novo instrumento. Porque quem gosta e quem busca, né, crescimento, desenvolver, sabe muito bem que é no de 10 cordas que vai conseguir essa amplitude sonora. Então, a viola caipira, que mora do lado esquerdo do meu peito, a gente tem um pezinho na roça, como diz aqui, a viola caipira bate, não tem como não passar incólume. São 5 pares de cordas também. Sim. Eu creio que afinações distintas são instrumentos distintos. Mas por que eu, ouvindo você tocar o bandolim, que é o primeiro acorde que você deu, eu olhei e falei, uai, como se diz aqui, tem um trem parecido, é corda com madeira, o que será que é isso, Armandinho? Rapaz, não sei, você fez essa música, será? Será que eu fiz essa ligação? É um instrumento de corda, né? Eu, por exemplo, eu oitavo a quinta do meu instrumento, porque a viola caipira tem umas cordas oitavadas. Eu oitava aqui... Eu não mereço isso, não. Por ser de corda, eu gosto de buscar um pouco, quando tem a ver, né, a música portuguesa. Eu gosto de parecer também aquele... Isso é guitarra portuguesa. Né? E parecer um pouco, e tocar lá em Portugal. Eu tenho ido muito a Portugal ultimamente, graças a Deus, depois da pandemia, rapaz, eu tenho viajado muito para fora, principalmente para o lado da Europa, a partir de Portugal, que o meu filho está morando lá em Portugal e é o meu empresário. Então, eu já gravei um disco no final do ano passado com o Yamandu, que está tocando lá. Fizemos o nosso disco. Mas você tem uma música antiga com ele, que é Bahia e Grêmio, não tem? Bahia e Grêmio. Eu acho que do primeiro CD do Yamandu tinha essa música. Tinha, né? Eu gravei com ele. Eu acho que porque eu sou um ouvinte. Tanto é que às vezes neguinho me liga, negócio de esporte e tal. Ih, rapaz, vai ter Bahia e Grêmio, vocês têm uma música aí e tal. Eu digo, pois é. Tá no nosso disco, no novo agora. Ele já tinha lançado, né, uns 15 anos atrás, o tempo que ele veio do... Yamandu veio do Rio Grande do Sul, já com a ideia de tocar comigo. O empresário que trouxe para encontrar comigo em São Paulo, porque tinha morrido o Rafael Rabelo, e Yamandu tocava tudo que eu fiz num disco com o Rafael Rabelo. Quando Yamandu chegou no estúdio, que eu sentei para tocar com ele, ele já falou, toque qualquer um aí do disco que você fez com o Rafael. Aí eu comecei a tocar e ele lá, que o bicho, aquele ali, meu irmão... Como é que é? Adoro ele, cara. E Yamandu realmente é um cara que faz uma parceria comigo muito irmanada. Ele tem um amor, um carinho. Ele me considera um dos padrinhos, porque quando ele veio, ninguém conhecia ele. Eu comecei a levar ele, inclusive lá com o Reco do Bandolim em Brasília. O Reco já tinha me dado as passagens do grupo e tal. Eu falei, não, velho, bote mais uma passagem, porque eu vou levar um cara aí que você vai gostar. E é a continuação do Rafael Rabelo. Aí ele, não é possível. Não, resistiu até que levou. Fiz lá meio show com o Yamandu. Yamandu já saiu de lá contratado para fazer o show dele sozinho no Clube do Choro, coisa que agora ele faz todo ano. Então, ele, a partir daí, ele foi rápido, né? Eu sabia disso. Eu digo, esse cara vai ser descoberto, cara. Hoje ele mora em Portugal, ele toca muito mais fora do Brasil, né? Já tem cidadania portuguesa, francesa, americana. É um cara do mundo. Então, foi muito bacana. A gente tá lançando. Ele foi agora em Salvador fazer um show dele. Ele já levou o nosso disco. Já tá pronto.
Já lançamos lá, dei uma canja no show dele lá na Bahia. Cara, o povo compra CD, o povo quer ter ali, mesmo que não tenha. Teve uma mulher que tá falando, eu não tenho o aparelho de CD, mas eu quero esse disco. Então, beleza, né? Merecido. Engraçado, o balé folclórico da Bahia, eu sei que a Bahia tem mais de um, né? Teve aqui recentemente, putz, 15 anos. Foi a vez que eu pude ir. E eu não me esqueço disso, que o diretor do coordenador, não sei qual que é o nome correto, vou chamar de diretor do espetáculo, ao final do espetáculo foi ao palco, falou, olha, queria agradecer vocês mineiros que estão aqui e quero dividir uma coisa, é muito mais difícil trazer o balé folclórico da Bahia para dentro do Brasil do que para os Estados Unidos e Europa. A gente tem que pensar muito sobre isso. Armandinho, sente o cheiro do café que eu fiz pra ti antes de eu prepará-lo aqui, o grão moído. Eu acabei de moer ele enquanto você tava aí. É pena que não passa o cheirinho pelo... Isso é... Diferente dos cafés que você tá acostumado? Rapaz, é um cheiro gostoso, né? Um cheiro de café. Adoro cheiro de café. É que nem cheiro de chocolate. Que beleza. Muito bom, muito menos agressivo? né? Posso dizer que ele é menos agressivo? Não vejo agressividade nenhuma mesmo. E você prepara aí, né? Você moe... Eu sempre moo o meu café na hora. Rapaz. Se eu for pro Alasca, eu levo aqui um moinho desse comigo. Aí você sabe que não tem interferência de nenhum outro produto. Zero. Né, você vai tomar só café, não tem... Puríssimo. Nada. Que beleza, hein, Mário? Bom, normalmente, Armandinho, enquanto eu faço o café aqui, eu converso com a pessoa e tal, mas já que você tá aí na minha frente, com o bandolim e tal, dá para arranhar alguma coisa enquanto eu passo o cafezinho aqui? Quem tá ouvindo, quem tá vendo vai gostar. Tô perguntando assim, né? Você toma café em casa na hora que você acorda? Como é que é? Tomo. Eu tenho aquela maquininha também que bota os cartuchos, já vem pronto. A de né? cápsula? Café com... Sim. cápsula, café com canela. Tem um que eu adoro, não são todos não. Aliás, o café natural, eu não gosto desse de cápsula. Eu gosto dos preparados. Tem um que vem com canela e tal, não sei o quê. É meio cappuccino, né? Sim. Então, é o que eu tomo sempre, é o que eu mais compro. Mas, enfim, eu sempre dou uma... E pra você, café só de manhã ou tem à tarde também? Não tem horário não, cara. Eu tomo até de noite. Pessoal fala, rapaz, você não vai dormir? Eu digo, eu durmo. É porque eu durmo tarde também, né? Então eu posso tomar o café a qualquer hora, né? Porque é engraçado. O músico, e eu vou fazer um paralelo aqui com o jogador de futebol. Tá trabalhando quando os outros estão divertindo. Tanto no vestiário de futebol quanto no camarim do músico, tem café, né? Que ninguém não, mas a imensa maioria das pessoas não toma café 9h30 da noite. Mas se você vai subir no palco 10, 9h30, você toma um café? Pois é. Eu tomo. Toda vez que tem café, eu tomo logo café. Eu estava entrando no hotel agora, tinha um café na portaria, eu tomei logo o café. Então... É um hábito, é um gosto pelo café, né? De você... Eu espero que não seja um vício, né? Uma dependência, porque isso... Armandinho, então... não quero cortar seu barato, não. Mas pode ser que seja um bom vício. Aqui em Minas Gerais, a gente tem um sinônimo para vício que a gente usa, que é a cachaça. Você fala assim, tal coisa é uma cachaça. Quer dizer, aquilo é um vício, aquilo te toma tempo, aquilo te distrai. Na Bahia usa também. Usa também? Esse termo, então que bom. Então, assim, a cachaça dele é... Exatamente. É aquela mulher. Isso. Então, assim, o café é a minha cachaça. Eu, por exemplo, que trabalho há muitos anos em horários estranhos, a única refeição que eu sei que eu tenho em casa é o meu café da manhã. Então, todo dia, eu, na minha casa, faço um café, alguma coisa parecida com isso que você está vendo aqui, entendeu? Mas que seja um bom vício. Que seja um bom vício. Eu tenho um filho que é assim, viu? Ele tem a máquina dele, ele moe o café dele. Tem um outro amigo, Beto Marques, eu perguntei se o Marques era seu parente. O Beto, ele moe o café dele, ele não compra esses cafés prontos, não. Ele moe, tem a moedeira dele lá. Eu sei que
Armandinho, e dá pra fazer uma arranhada aí do café enquanto eu tô te servindo aqui, só pra não ter que ficar falando assim, Você tava qualquer falando coisa? e mostrando o menino tocando Led Zeppelin no bandolim, né? Eu me lembrei que eu gosto de tocar Beatles no Que tristeza! Blackbird, né? Tem um outro que vai. Eu quase chorei no Blackbird aqui, viu? Mentira, zero, quase chorei. Como é que emociona a nós um bom café? Ó, café pode brindar também, tá? Opa! Se você não sabe disso, tô te contando agora. Sim. Café brinda também. Eu nunca brindei café, Então, não, primeira vez. Viu? Moeu o café, tô com um som desse, Beatles, com a Armandinho. Porque aqui também é todo um preparo, né, especial. Porque assim, a gente... tudo passa tão rápido, tá tudo tão corrido, né? Por que eu não posso fazer um cafezinho demorado, né? Que beleza, hein? Gostei, Mário. Pô, que maravilha. Tomou gosto? Né? Hein? Tomou gosto? Tomei gosto, né? Tomei gosto, cara. Que beleza. Rapaz, eu vou me ligar nessa coisa de moer o café em casa, viu? Isso é muito interessante. Que fica aquela coisa artesanal, né? Você vê fazer, tem o cheiro, tem todo esse acompanhamento. E nunca é por acaso. Você faz um café para alguém. Você faz um café para aquela hora. Você moe um café para aquele momento. Por exemplo, eu regulei o moinho. Eu moí ele um pouco mais grosso. Porque você falou que não queria ele muito intenso. E esse é um café africano do Burundi. E aí eu gosto dele grossão, assim, que ele fica mais suave. É, bem suave. Eu falei que eu gostava do suave, né? E você fez bem... Exato. Né? Parece um aperitivo mesmo, né? Você... E eu vou te contar uma coisa, Armandinho. À medida que ele vai esfriando, não esfriando frio, mas pode tomar essa que tem muito café quente pra gente tomar. E se acabar, faz mais. Aí aqui o pau quebra. Mas assim, à medida que ele vai perdendo temperatura, ele vai soltar um pouco mais de aroma. Ele vai ficar mais saboroso. Acredite se puder. Acredite se puder. Engraçado, eu fico viajando de vez em quando, Armandinho. Assim, eu já fui a Salvador, umas 5, 6 vezes. Não na fase que eu tava cafezeiro, assim, que eu tava bebedor de café. Mas eu fico imaginando, na Bahia, Salvador, deve ter um lugar bom pra eu parar e tomar um café, não deve? Pra ver a cidade passando, assim... Não sei, eu imagino assim, alguma coisa que, tipo, de eu ver, sei lá, o mercado modelo, o elevador Lacerda de longe ali, a cidade acontecendo, e eu tomando um cafezinho. Tem algum lugar desse na Bahia pra eu tomar um café, rapaz? É engraçado, né? Eu nunca tenho esse programa assim na Bahia, de parar pra tomar um cafezinho em algum lugar. Agora, isso é muito engraçado, né? Na Europa, eu gosto de fazer isso. Na França, principalmente, parar num café daquele, sentar para tomar um cafezinho. Engraçado isso, né? E ver a vida passar. Não sei por que porque é outro cenário, né? Outro ambiente, outra cultura, né? Tudo... Aí a gente curte o prazer de tomar um cafezinho, porque em casa é como se fosse aquela coisa já habitual. Né, de você fazer o café de manhã, depois do almoço e tal, o cafezinho, já é um hábito, né? Você não faz para curtir ali a cidade, a coisa, você não tem essa relação.
faz o café pelo hábito, pelo prazer de tomar o café depois de uma refeição, né? Num determinado momento que você chega da tarde, quando a gente entra no estúdio lá da gente para o ensaio e tal, a entrada, cafezinho, já tem um menino lá, já sabe, é aquele que faz, bota o pó e faz na máquina nesse sistema, mas antes de entrar para reunião ou para tocar, cafezinho. Se algum dia você tiver com a tarde livre em Belo Horizonte, por favor, me comunique, que vai ser uma honra eu te levar para tomar um café pela cidade, e que você vai ter essa experiência parecida com a... Quer dizer, não que a cidade seja europeia. Claro, nós vamos botar tudo. E se acabar, faz mais. Café eu tenho fácil. Armandinho na minha frente não tem nunca. É que ele tá tão saboroso, tão leve assim de tomar que... Poxa. Tem uma turma que brinca, Armandinho, que o café bom, ele dá vontade de você beber e não parar. Uns caras que eu conheço que são, assim, graduados no meio do café, pessoas seríssimas, estabelecidas e tal. Eles falam, Mário, o café bom é o café que você toma um pouco, quer tomar mais, e quer tomar mais, e quer tomar mais. Esse é o café bom. Você não tem que ter curso. Achei nota de banana da terra. Não. Eu quero beber mais. Ele me agradou, ele me saciou. É o café bom. Armandinho, então, o trio elétrico. Sim. Nasceu no Ford, o Ford T29, né? Que era do seu pai. O Calhambeque, né? Aquele Ford 29, que eu acabei tatuando no meu braço, né? Eu vou mostrar aqui, ó. Por favor. Tá registrando aí, Grenda. Olha aqui, ó. Isso já tem uns 20 anos. Eu digo, cara, quero fazer uma tatuagem e dar de presente. Eu digo, peraí. Então a tatuagem tem que ser o primeiro trio elétrico. Aí fiz aqui... Porque eu não sou muito de tatuagem, né? Até porque dói, né, para fazer. E ele me falou que levava 50 minutos, mas levou 1h50, rapaz. Chegou numa hora que eu achei que eu não ia aguentar mais, cara. Aquelas picadinhas, aquela coisa... Ainda não fiz. Mas é um prazer tão grande quando ela... Agora ela já perdeu, né, a nitidez dela, ela já tá... Ele outro dia encontrou comigo, ele falou para eu ir lá para ele dar uma reativada nas cores. Uma hora dessa eu vou fazer, porque é um prazer tão grande quando ela tá pronta, de você querer mostrar, de usar a camisa sem a manga para mostrar. Pô, aqui... O prazer de mostrar depois ela aqui tatuada, valeu a pena o dolorido. Mas eu ia fazer uma guitarra baiana minha, né, que é o meu desenho e tal, do outro lado, mas aí eu resisti um pouco e até hoje eu não fiz. Então, mas é bacana, eu vejo quando as pessoas se tatuam todas assim, eu não sei como é que aguentam, cara. Muita dor. Mas, Armandinho, você chegou a ver esse Ford Bigode funcionando assim? Você chegou a subir, né? Porque é muito antigo, né? Meu pai resgatou essa Fobica já em 72, porque eu gravei com Caetano, ele gravou o frevo de meu pai, né, que falava de Dodô e Osmar. Abra alas, minha gente, que o frevo vai passar. O famoso trio de Dodô e Osmar. Foi quando ele falou pela primeira vez que o trio elétrico era de Dodô e Osmar, porque anos 70 já estava mais do que, né, consumado, né, que o trio elétrico era aquele caminhão ali. Botou na rua o trio elétrico de Ivete, o trio de Daniela, o trio de Luiz Caldas, né? Então, o nosso passou a ser o trio elétrico Dodô e Osmar. Isso foi uma coisa que... O primeiro disco que eu fui para o Rio, né, comecei a tocar com Moraes, e já fui com a ideia de meu pai que queria comemorar o Jubileu de Prata, os 25 anos do trio elétrico. Eu fui em 74, iria se comemorar em 75, os 25 anos do trio elétrico. Aí, rapaz, o Moraes me levou lá na gravadora Continental e eu acabei, o presidente lá gostou da história e disse, vamos fazer um LP? Eu digo, vamos. Aí pronto, fiz o LP. Quando eu cheguei, eu dirigi toda a capa, né? Levei a foto da Fobica, que meu pai
fez uma Fobica, era um carro velho, né? Mas meu pai reproduziu uma Fobica para a revista Veja, toda pintadinha, os paralamas e tal. Aí ficou bem ilustrativo, né? A ideia do primeiro trio elétrico. Porque ele disse, não ia botar um carro velho em cima do caminhão para dizer, ó, primeiro trio elétrico. Até aí pintou ela. Hoje, quem vê a Fobica, né, desse jeito, toda pintadinha de bolinha de confete, né, deve imaginar, olha que lindo, mas não era assim, né? Meu pai recriou a Fobica. Só que quando ele viu o disco que eu preparei, eu botei ele e Dodô como se fossem os donos do disco. Meu pai ainda toca nesse disco, mas Dodô nem tocava mais. Mas eu botei Dodô no violão, Osmar no cavaquinho, e eu botei meu nome já secundário, o meu, dos meus irmãos. Mas meu pai não gostou, cara. Meu pai me pegou, digo, meu filho, pegou o disco, botei a Fobica, Dodô e Osmar na capa. Você vai pro Rio, grava o disco todo e bota como se fosse eu e Dodô. Dodô, né, que nem tocou no disco e tal. Como é que você faz um disco e não bota sua foto, não bota seu nome, se o disco é seu? Brigou, rapaz. Eu falei, meu pai, é assim, o trio elétrico é Dodô e Osmar, eu tenho orgulho de divulgar esse nome, de todo mundo saber que o trio foi criado por meu pai e Dodô, pô. Ele, não, meu filho, mas é sua vida profissional e tal, não sei o quê. Não vou permitir mais o nome Dodô e Osmar se você não botar o seu nome aí. Pô, rapaz, eu me senti até mal, né? Eu digo, porra, como é que eu vou... Pô, pra mim é tão importante Dodô e Osmar, cara, como é que eu vou botar meu nome nessa história, né? Mas foi uma exigência dele. Se não botar, ele mandou. Quem vai fazer a capa era Rogério Duarte, tropicalista da Bahia. Ele estava fazendo a arte das capas lá na Continental. E ele, não, essa capa trio elétrico eu quero fazer e tal, pronto. Ele fez uma carta para Rogério Duarte, eu entreguei. Rogério, quando leu e viu, rapaz, seu pai tem razão, é você que é o solista do disco, é um disco instrumental, qual o problema de ter seu nome, sua foto na capa? Aí eu fiquei, você acha? Fique tranquilo, pô, você não está tirando nada de ninguém. Sabe, Moraes participa aqui, mas Moraes tem o disco dele. Moraes aqui canta 2 músicas ou 3, o resto do disco é você que toca. Fique tranquilo, vou fazer a capa. Aí entrou meu nome. Aí virou um trio, realmente, né? Que era um trio de 2, trio elétrico, Dodô e Osmar. Aí virou um trio, Armandinho, Dodô e Osmar. E eu realmente assumi essa posição, que era o solista, né? o puxador, né? da história do trio elétrico na rua. Era eu que era o solista. Meu pai estava lá para tocar de vez em quando e comemorar. O Dodô, ele morreu pouco tempo depois. No 4º disco do trio, o Dodô já estava nos deixando aqui. Mas ele acompanhava e ele montava o som. Esses primeiros trios elétricos meus, era o Dodô que montava o som. E eu só queria o som dele, os amplificadores dele, ele que fazia. Dodô tinha um mérito nessa história da eletrificação. Meu pai tinha o mérito da trieletrização. Dodô da eletrificação, porque era ele que possibilitava, porque nada se vendia em loja naquela época. Aqueles instrumentos ele fazia. Quando meu pai descobriu que não precisava da caixa, Dodô ainda não sabia fazer o braço, a régua, aí meu pai ia na loja, comprava um bandolim, um cavaquinho, um violão, quebrava a caixa e tirava o braço, aí mandava Dodô completa com um cepo maciço, e aí botava o captador e aumentava o volume todo do aparelho e não dava microfonia. Aí o cavaquinho gritava nas cornetas, cara. Aí substituiu os metais, que era só metais que fazia banda de carnaval, até hoje, né, como se faz em Recife. Só que na Bahia esse frevo pegou um sotaque baiano, né, que o Moraes contou isso, né? Então é o sotaque da guitarra tocando, gritando nas cornetas. Levaram para Recife em 1959, ganharam o carnaval em Recife, porque foi uma atração tão grande, aquele cavaquinho gritando, que o povo enlouqueceu. Naquela época não tinha essa rixa, né, de, não, o frevo é nosso, o frevo não é sei o quê. Estava tudo ali dentro de um
um carnaval, que era uma brincadeira amistosa, né? Ninguém estava disputando nada com ninguém. Então, eles ganharam, saíram de Recife com um troféu do carnaval. Nesse ano, eles não tocaram em Salvador, já tinham outros 2 ou 3 trios elétricos em Salvador. Então, é uma história muito bacana, inovadora, pioneiros, né, dessa coisa elétrica, né? E o meu primo, Zé Américo e o Moraes fizeram a música... Como é? Dodô. Antes do gringo, a guitarra ele inventou. Osmar, o carnaval veio trieletrizar, piva, Dodô e Osmar. Aí vem, logo depois da guerra, na minha terra, Bahia, 2 baianos sem compromisso descobriram que um cepo maciço evitava o fenômeno da microfonia. E assim, com o nome de pau elétrico, nasceu um dia a guitarra baiana na Bahia, Dodô. Salva de pau. Obrigado, Deus, por permitir ter esse momento. O Moraes Moreira foi o grande parceiro dessa história, que é o cara que chegou, né, fazendo as letras, contando a história nas músicas, né? E teve uma interessante, no primeiro disco, né, eu gravei as músicas de meu pai, várias dele, e fui perguntando a ele quais são suas músicas, o que é pernambucano. Ele foi me passando, quando ele me passou as dele, ele fez, eu quero o nome de Dodô, Dodô tem que ganhar esses direitos autorais também. Aí botou Dodô de parceiro em todas as músicas dele. E tinha uma que chamava Doble Morse, que ele fez baseado no código Morse, que fazia... E aí era Doble Morse e Carnaval. Engraçado. Moraes adorou essa música e acabou fazendo uma letra. Me mostrou, rapaz, eu tô aqui, que eu vou lhe mostrar uma música que eu fiz, uma letra. Mas você, eu quero que Macedão ouça. Aí ele cantou pra mim, eu falei, rapaz, que beleza, tá linda, que porra. Ele, pois é, mas o problema é que eu tive que mudar o nome, não pode ser Doble Morse. O nome agora é Pombo Correio. Né? Então Pombo Correio? Pombo Correio. Olha só. A música é do meu pai. A música foi tocada agora há pouco tempo nas Olimpíadas no Japão por uma orquestra de mulheres na rua, tocando a música. Eu fiz, olha, a música do meu pai. Todo mundo falou, é a música de Moraes. Não, Moraes fez a letra. Mas quando ela está instrumental, né, eu fico vibrando, eu digo, eu não falei nada, deixa lá, e a música é de Moraes, tá bom. Mas para mim, né, aquela gratificação, meu pai também ia se orgulhar disso, que ele não tinha problema dele que falar o nome dele ou não, ele queria ouvir a música dele lá no Japão. Então eu tive essa felicidade dele, né, de estar ouvindo a música dele há pouco tempo, nas Olimpíadas lá, né, comemorando pela rua. E é muito interessante isso, porque aí o Moraes passou a botar letra em várias músicas dele, né? E músicas que consagraram, né, o nosso trio. Mas ele fez uma que consagrou o nome Armandinho, Dodô e Osmar, que é aquela... Abre elas e caminho pra depois passar o trio de Armandinho, Dodô e Osmar. Abram elas e caminho pra depois passar o trio de Armandinho, Dodô e Osmar. O frevo que é pernambucano, sofreu ao chegar na Bahia, ai. Um toque-taque baiano, que é a história, né, que ele conta. Sofreu ao chegar na Bahia, um toque, um sotaque baiano, que é essa linguagem, né, trieletrizada. Então é isso que a gente mantém, é isso que a gente tem uma escola em Salvador, que é comandada pelo meu irmão Haroldo, né, que é a escola da música trieletrizada, e ele botou o nome Irmãos Macedo, né? Somos 4 irmãos, um que canta, o que toca contrabaixo, o Haroldo que toca guitarra baiana comigo e que sempre comandou a parte percussiva, né, do nosso trio elétrico. E dirige, né, hoje, até empresarialmente, né, a nossa história, e fez essa escola também. Então é muito bacana manter, né, continuar
e ver os alunos, né, tocando. Hoje em dia tem uns meninos que já têm mais de 10 anos da escola. Os meninos que entraram com 10 anos estão com 20. Até tocam com a gente em alguns lugares. O coração deve encher de alegria. Eu estou traçando uma linha evolutiva aqui. A invenção do captador da guitarra baiana. Uhum. Mas então, o Dodô e Osmar era instrumental? Não tinha vocal? Instrumental. O trio elétrico foi instrumental, rapaz, até o dia que eu convidei Moraes. Vamos lá pro Carnaval, Moreira, vamos lá, você fica acompanhando com a gente lá, é instrumental, mas você fica com a gente em cima do trio, curtindo, vamos passar o Carnaval lá. Ele voou, claro, tal. A gente tinha gravado o Jubileu de Prata, com Moraes cantando. Não tinha, o microfone ficava guardado lá, que era um microfone, meu pai dá o boa noite, meus amigos. A gente botou o nome do microfone, meus amigos. Toda vez que meu pai pegava, boa noite, meus amigos. Aí, pega lá os meus amigos para dar uma boa noite e tal. Aí o Moraes, no meio lá da noite, já vendo aquele microfone, eu digo, pô, Armando, pega ali os meus amigos, vou cantar para um correio. Eu digo, é mesmo, nas cornetas e tal. Ele, não, o povo ajuda, a música é sucesso, vamos lá. Aí cantou. Ele cantou, aí meu pai, primeira vez que tem um cantor de trio elétrico, aí consagrou Moraes, o primeiro cantor de trio elétrico. E a partir daí tinha o trio, sairia nos anos seguintes, o trio dos Novos Baianos, sem Moraes, porque Moraes saía com a gente. Todo o período ali, 75, 76, 70, até 80, Moraes saiu com a gente, até ter o trio dele, quando ele fez sucesso, né? Gravou o Pombo Correio, que foi o maior sucesso dele, depois da saída dele dos Novos Baianos. Então, aí os Novos Baianos, a Baby também, quando viu o Moraes cantando, ela ficava tocando percussão no trio Novo Baiano, Paulinho Boca, todo mundo na percussão, e Pepeu e Jorginho tocando a guitarrinha baiana. Porque Pepeu, guitarra baiana também, né? Isso, eu passei a afinação pra ele, que ele afinava bandolim igual guitarra. Eu falei, não, meu velho, tá errado. Tem que afinar bandolim igual bandolim, e a guitarra baiana também. Aí Pepeu danado, né, o músico que é, cara, aí aprendeu a tocar guitarra baiana e saía no trio elétrico. Ele e Jorginho, o irmão dele, tocando a guitarra baiana, e os outros lá na percussão. Quando o Baby viu, rapaz, o Moraes cantando, eu digo, Osmar, pode cantar no trio elétrico? Meu pai, claro que pode, o trio é de vocês e tal. Aí começa, Moraes cantou a primeira vez em 75, Baby, em 76, começa também a cantar. E eles já botavam até PA de show, que eles acoplavam, né, o PA de show, tá, no trio elétrico. E começa a encorpar o som do trio elétrico e a gente também. A partir do canto de Moraes e do contrabaixo que a gente botou no trio, a gente começa a enxertar com caixas de grave, né, para dar mais peso, e começa a melhorar o som de voz. Até que a partir de 78 a gente começa a contratar empresa de som, de show, para sair para botar no trio elétrico. É aí que a gente começa a fazer essa fusão do som que era só de trio elétrico, com a maioria daquelas cornetas redondas, e começa a botar o som de PA. E aí os outros trios, né, a partir de 80, né, vem Banda Scorpio, que era com o Chiclete com Banana, que depois botaram o nome dele, Chiclete, em 81, 82. Aí começa a surgir. Luiz Caldas começou a aprender guitarra baiana ouvindo nossas músicas, do Jerônimo, todo mundo nessa pegada de guitarra baiana. Aí começou os anos 80 começa a equilibrar, algumas coisas cantadas, mas a maioria guitarra baiana. A Daniela mesmo, ela subia no trio elétrico para cantar a partir de 83, a Daniela Mercury. Ela era backing vocal do Gil ou eu tô ficando doido? Ela era backing vocal de Gilberto Gil? Ela foi um tempo back também do Gil, mas ela, antes disso, ela já cantava em trio, já fazia, mas era secundário. Quem mandava em 83 era a guitarra baiana. Ela dizia, às vezes eu ficava horas querendo cantar e só dava a guitarra baiana. O povo gostava da sonoridade. Era o som do trio elétrico, tinha que ter esse som. Mas aí o canto, né, a comunicação maior, né, começa a dominar. E culmina, realmente, começa o Chiclete com Banana a fazer sucesso, algumas músicas de Luiz Caldas, Jerônimo, mas com o Nega do Cabelo Duro, do Luiz Caldas, que estourou no Brasil inteiro,
e que ele já tira a guitarra baiana, já bota teclado. Foi uma coisa corajosa dele, né, para carnaval. Mas a intenção de Luiz não era se limitar ao carnaval, né? O Luiz queria ganhar o público em geral, né? Então, aquela coisa de ser banda, como ele já tinha banda, não precisava ter a guitarra baiana, né? Era o guitarrão que ele fazia e faz até hoje. Eu cobro dele, né? Digo, você tirou a guitarra baiana do trio elétrico, cara. Tá? Porque aí o canto dominou, né, cara? Hoje em dia ninguém... A gente que segura essa coisa, essa escola de guitarra baiana, e alguns, né, como o Baiana System, tem o Roberto Barreto, que é Baiana System pela guitarra baiana, que é a ideia dele é fazer um conjunto com base na guitarra baiana. Um desfile de trio elétrico naquela época de carnaval durava quanto tempo e qual que era o percurso? Era mesmo? Porque tem um percurso Dodô e Osmar também, não é isso? O Centro e Barrondina, não é isso? Não tinha Barrondina. Ah, era só centro, Era então. só o centro. A gente subia a ladeira da montanha, não ia nem até o Campo Grande. Dava a volta lá, subia Carlos Gomes, voltava pela Avenida 7. Sabe ali onde tem Casa de Itália, que tem o Palácio da Aclamação? Se eu for lá, eu vou ver. A gente fazia... Mas conta que alguém tá entendendo. Fazia a volta, antes de chegar no Campo Grande, fazia a volta e descia pela Avenida 7. Aí descia, a gente dava 3 voltas, aí dava 3 voltas durante a noite, aí ia para Castro Alves e fazia uma apresentaçãozinha ali, mas nem parava. A gente começou, foi um encontro que a gente marcou com o Novo Bairro. Vamos encontrar na Praça Castro Alves. Aí nessa de vamos encontrar na Praça Castro Alves, o meu pai falou, poxa, é um encontro de trio elétrico. Aí acabou ficando um encontro de trios na Praça Castro Alves, que ficou famoso durante anos. A gente encerrava o carnaval até o ano 2000 na Praça Castro Alves. Mas o novo carnaval, né? O carnaval de Ondina, o carnaval festival, né? Aquela coisa que começou a invadir o carnaval, foi tomando conta, né? Que era o carnaval da mídia, né? Era o que se tocava, era o que se fazia. Então, o carnaval vai mudando um pouco o sentido, né? Ou talvez o objetivo, né? As alegorias carnavalescas perderam. Hoje em dia o Carnaval da Bahia não é mais um carnaval de confete, serpentina, pierrot. Não existe nada disso mais, né? É um carnaval festival. Até o abadá, que era mortalha antigamente, né? Eu fiz capoeira muito tempo da minha vida, eu ficava revoltado quando alguém chamava a roupa de carnaval de abadá. Eu queria chamar de mortalha. O que é um, o que é o outro? A mortalha era compridona, ela ia até os pés, né? Aquela roupa que o cara vestia, aquele mortalhão ali, botava uma máscara, né? Tinha uma coisa da fantasia carnavalesca que era uma mortalha e a máscara. Acabou-se a máscara, ficou a mortalha. E os blocos, nos primeiros, fizeram de mortalha. Mas tinha que comprar a mortalha. E tinha gente que comprava a mortalha, dividia no meio e fazia 2 fantasias. A Ivete Sangalo falou que fazia isso, que ela e a irmã dela faziam isso, que elas eram colocadas para fora do trio o percurso inteiro. Pois é. Aí os caras sacaram, peraí, estão comprando uma e fazendo 2. Peraí, então vamos fazer. Fizeram o abadá, que era só a metade. Peraí, aí não vai dar para ninguém dividir. Aí veio o tal do abadá. Mas lá na Bahia não tem a disputa do abadá, se é a roupa da capoeira e do carnaval? Isso convive-se bem os dois nomes? Convive. Eu nunca ouvi falar nenhum problema assim. A gente herda cada burrice, né? Você vê, eu que tô aqui em Minas Gerais, 200 anos depois, fui querer encrespar por causa disso. É claro que eu tenho infinitas perguntas, mas a gente tem um tempo daqui a pouco eu tenho que entregar. Eu vi você falar numa entrevista um termo que eu conheci como bagunça, que é furdunço. Furdunço é um tipo de bloco da Bahia? É o quê? É um tipo de bloco de carnaval? Furdunço? Na verdade, eu vejo com a ideia de aumentar os dias, porque o carnaval na Bahia é uma coisa... O que é furdunço? Furdunço é uma saída de trios elétricos uma semana antes do carnaval. Ah, então não é outro bloco, o furdunço é um carnaval antes do carnaval. É um carnaval. Então eles criaram esse dia de carnaval para ter mais um dia, uma semana antes, como se fosse a chamada para o carnaval.
A primeira ideia foi maravilhosa do Furdunço, que era fazer com trios pequenos. Aí a gente... Mas a coisa de querer levar sempre a multidão para a rua e de botar os trios grandes acabou atrapalhando essa... A gente botava um trio menorzinho, botava a Fobica lá em cima. Eu adoro o trio pequeno porque a gente sai mais próximo do público. A gente ouve, o som é menorzinho, mas a gente ouve o povo na rua, fica perto do público. Então, para mim, é o trio mais ideal. Está mais perto dos trios antigos que a gente fazia, que estava mais perto do público, né? Então... Mas esse pessoal não tem jeito, né? Ao mesmo tempo que a prefeitura, né, cria um negócio bacana, o primeiro ano foi maravilhoso. Aí no segundo ano eles fazem a fila dos trios pequenininhos e aí botam os grandes atrás para poder, aí botam os artistas de mídia. Aí quebrou esse clima, né, que era mais fantasioso, né, dos trios menores e tal. E... a gente sentiu muito porque teve um Furdunço que a gente saiu atrasado, o trio quebrou, que é um trio novo que a gente faz pequeno para sair só ali naquele dia. Aí deu problema e tal, e a gente acabou sendo o último da fila. A gente era para ser o primeiro, porque a gente leva o primeiro trio elétrico, a Fobica ali em cima, né? Aí saímos por último. Nessa de sair por último, meu velho, vinha um trio grande atrás, que é o... eu não gosto de falar o nome do artista. É o Trio Grande X. O artista não tem nada com isso. O artista X é maravilhoso, ele está ali para fazer o som dele. Mas o som engole um trio pequeno, cara. Então, você sair tocando com aquele trio, com um som poderoso atrás, e você sai com a ideia de botar um trio menor para trazer a história do trio elétrico para a rua, aí que a gente sentiu, eu digo, pô, não tem nada a ver isso, né? Eles não tem jeito, eles quiseram fazer do Furdunço o mesmo carnaval e continuou assim, sabe? O que rolou agora o ano passado foi assim. Ano passado não, foi esse ano, né? O primeiro carnaval depois da pandemia, rolou o Furdunço e foi assim. Então você acaba... Pô, o primeiro Furdunço que fizeram, cara, até minhas netinhas estavam pequenas, né? Saíam atrás do trio elétrico, ficou uma coisa assim bem mais tranquila, né? E uma multidão bacana, mas aquele povo dali, né? Sabe? Como se fosse uma festa de bairro, né? Mas eles não se contentam, cara. Aí fizeram crescer, aí resultado, o Furdunço acaba virando um carnaval, porque até os trios pequenos, eu não quero sair mais pequeno desse jeito. Bota um pranchão, mas com som potente, porque vai chegar aí uns trios grandes do carnaval e vai engolir a gente aqui. Então eles mesmo criam uma coisa bacana e estragam por querer mais, né? Vamos crescer, vamos aumentar, vamos botar isso aqui, um carnaval fora de uma semana do carnaval, mas com a mesma multidão na rua. Aí dá no mesmo, né? Porque acaba chamando também os violentos, né, cara, do carnaval. A sociedade está aí. O que você diria para a população de Belo Horizonte que começou a ver um carnaval crescendo? Eu vou falar, vou ser moderado nos últimos 5 anos, vou ser generoso nos últimos 10. Um carnaval crescendo, a cidade está ficando ocupada, mas já um carnaval contemporâneo, que tem todo tipo de banda, todo tipo de bloco, todo tipo de gente. O que você diria para a cidade? Que cuidado tomar? Olha, o maior problema nosso lá é fazer o carnaval virar um festival. É não perder essas origens, né, do clima carnavalesco. Tem coisas que só acontecem no carnaval. Tipo de manifestação, de fantasia, de essa coisa do carnaval. É não perder isso. O sentido, né, do carnaval, de continua sendo o carnaval, e não virar o que o Carnaval da Bahia está virando, um grande festival. Porque não tem sentido, né? Festival pode acontecer o ano inteiro, em qualquer época. Não precisa você... Eu sinto muito falta, assim, muito no clima, no geral do carnaval,
né? Por exemplo, trazer artistas que nem conhecem a Bahia, que não tem a menor relação, mas estão famosos e botam num trio elétrico puxando. Eles são para ser convidados nossos, né? Se é da mídia, né? Convidar Ivete, Daniela, né? Dos que estão na mídia, né? Que fazem o Carnaval da Bahia, o Carnaval do trio elétrico. Não precisa botar um outro tipo de música, né, que não tem nada a ver com o carnaval, botar em cima um trio elétrico simplesmente para trazer o povo. Eu vou para... Querem botar uma multidão na rua, eles querem mostrar para o Rio de Janeiro, né, a prefeitura, o governo do estado. Eu falei isso com o governador esse ano, na festa de 2 de julho. Eu falei, governador, mesmo que o senhor falou aí do forró, tem que respeitar o forró tradicional, o mesmo eu digo do carnaval. Carnaval também tem uma tradição, tem uma música, tem uma história, tem as manifestações carnavalescas. A gente está perdendo tudo isso, né? Em função dessa invasão do que é sucesso no meio de ano, não é? Simplesmente para botar uma multidão na rua para mostrar que o carnaval é um grande sucesso popular, mas já seria, mesmo incrementando os blocos afro. É uma tradição baiana assim, maravilhosa. E não estão sendo prestigiados. Vamos dar o nome deles, só para quem não é da Bahia. Eu vou lembrar de Filho de Gandhi. Filho de Gandhi, Ileaie, né, Olodum. Então... A Timbalada seria parecido? Não. Timbalada não é dessa linha de blocos afro, né? Mas é uma linguagem também desenvolvida pelo Carlinhos Brau, que tem relação, né, com a Bahia, com a percussão. Então, a Timbalada o Carlinhos Brau é o grande cacique, né, dessa renovação do carnaval. Eu acho que a Bahia tem que estimular muito esse lado, porque é o lado mais baiano, né? Das tradições e tal. Pô, coisa maravilhosa quando a gente canta o Ileaie, né? Como é bonito de se ver, né? E a percussão, e o Olodum. Eu tenho um trabalho agora que é com a nova geração do Olodum, 6 percussionistas, né? Entre mulheres e homens, 3 mulheres, 3 homens, né? Fazendo um show comigo de músicas clássicas. A gente acabou de fazer semana passada no projeto Tamar, lá em Salvador, que é o Iacossi, que é o meu maestro, né? O cara que escreveu para a orquestra na Rússia, gravou toda a orquestra e fizemos um disco que é o Brasil Afro Sinfônico. É eu, Iacossi e essa galera, nova geração do Olodum, que é um trabalho maravilhoso, rapaz, e reflete o que a Bahia e tocando músicas clássicas, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa moçada formada pelo Olodum e pela Timbalada, a gente pode falar que, é claro que existem músicos brilhantes a vida inteira e assim serão, mas a gente pode falar que esse trabalho de base já está gerando frutos? Músicos, bons músicos com boa formação estão chegando aí? Claro. Pô, você vê agora mesmo o Carlinhos Brau tá fazendo lá um programa de percussionista, né? Rapaz, todos os percussionistas que estão participando. E é gente que participou da escola de timbaleiros lá, né? Do Brau, da Pracatum e tal. E gente que veio de outras escolas também, né? Do Olodum. E tocando muito, cara, percussão. É como os meninos da escolinha eletrizada também, rapaz. Já sai na frente, tem né? Tem um que faz, um espelho meu, que faz a mesma... Ele aprendeu a tocar canhoto, ele não é canhoto, porque ele aprendeu me vendo em vídeo. E aí botou a guitarra na posição para poder tocar, aí aprendeu o canhoto. E faz todos os solos que eu faço, faz tudo. Eu fiz uma guitarrinha igual a minha para ele, mas canhota, né? Tem que inverter tudo. E só você vendo, cara, ele me manda os vídeos, pô, ele tá dando canja, o pessoal adora, porque ele toca... Eu tava tocando num triozinho pequeno lá numa apresentação em Salvador, chegou no momento que quebrou a corda da minha guitarra, eu falei pra ele, pega a tua aí e toca. E eu fiquei só cantando e ele fazendo a guitarra. E o povão atrás não tá nem vendo que não sou eu que tô tocando ali, era ele.
Então, isso é bacana, porque são os meninos que aprenderam, né, com o que a gente faz e estão tocando já. Assim são os percussionistas, né, que já vêm de uma história do Carlinhos Brau, de uma história do Neguinho do Samba, né, que é do Olodum, né, que... Então, a galera tá aí. Tem meninada nova e mulheres, cara, tocando muito. Eu vi agora o programa do Carlinhos Brau. A vencedora foram mais de 10 percussionistas. Foi uma menina, cara. Uma menina novinha. E ela foi quem mostrou mais versatilidade dentro do time ali de que eles botam de percussão. E foi ela, uma mulher. Eu digo, caramba, a gente tem aqui uma técnica que mexeu, regulou todas essas câmeras e tá ali na técnica Grenda. Um beijo, e Grendinha, é uma tá menina, Sim. tá aqui fazendo... Né, linda, né, com todo respeito, né? A nossa assessora aqui, Luciana. A mulherada tá aí. Né? É claro que um dia, se eu tiver oportunidade, eu quero dar uma volta em BH contigo para você tomar esse café como da Europa, que você senta e vê a vida passar. Eu imagino que suas vindas à nossa cidade sejam muito corridas. Eu tenho que te entregar de volta para a assessora. Esse podcast sempre termina com a pergunta: refeição perfeita, companhia perfeita, no lugar perfeito. Mas só antes dela, para você pensar um pouquinho aí, num dia de trio, você consegue almoçar, você consegue jantar, você consegue comer? Ou o foco é tanto e a energia é tanta que não dá pra... É muita coisa ali ao mesmo tempo. Aí comer vira aquela obrigação, né? Você não sai para um almoço, não tem esse tempo. Até porque a gente se desgasta. Você estava falando do tempo do trio, eu falei do antigamente. Pois é, quantas horas que são hoje em dia? Hoje em dia a gente fica 7 horas... Você tá doido! Ali em cima do trio. Você tem eu já fiquei 15 horas. Você é maluco. Eu já subi 6 horas da tarde num trio elétrico e desci de manhã, no último dia de carnaval, 9 horas da manhã. Quando eu desci do trio elétrico, de caramba, 15 horas de trio elétrico. Foram 2 trios, eu mudei de um trio para outro, porque eu tive que mudar da Barra para o encontro de trios. Então... Quando eu desci do último trio elétrico, eu olhei, rapaz, eu tô desde 6 horas da tarde de ontem no trio elétrico. Então a gente tem que levar refeição, sanduíches, tem que levar comida, né? Tem que comer, né? Então passa a ser uma coisa assim, por obrigação, né? Por necessidade, né? Não é chegar um jantar, não é nada assim desse nível. Né? Pode até ter algum almoço, alguma coisa que você participe, mas normalmente a gente vive o carnaval para o momento de tocar. A gente aí vai para cá, não consegue dormir logo porque o som tá lá latejando na cabeça. Então você vai dormir lá para 3, 4 da manhã, 5, às vezes com o dia clareando. Aí tem que dormir até meio-dia, 1 hora da tarde. Aí acorda, come alguma coisa e já toma banho, já vai se preparando. Às vezes tem que fazer uma televisão também, né? Ir lá para o circuito de TV, rapidamente aí sai, vai para o trio elétrico. Então você fica em função da saída do trio, né? A gente se posiciona quando é na Barra, né? 6 horas da tarde, 5, 6, a gente já tá ali em cima do trio. Aí vai ajustando o som, as coisas, aí vai, até entrar, leva mais de umas 2 horas. Quando tá, né, ou esse ano, esse primeiro ano, agora depois da pandemia, a gente entrou muito tarde, porque eles botaram outro problema do carnaval. O dono das vagas são empresários que acabam alugando a vaga. Aí vai um cara que é um cara lá de... que faz outro tipo de música, mas tem dinheiro, aluga o trio elétrico e sai. Eu vi um trio elétrico em Salvador que eu não entendi nada, era um touro na frente e a música toda eletrônica. Tinham 2 caras tocando, um que movimentava o teclado e a parte eletrônica e um outro que cantava e tocava uma guitarra só. E tocando, que trio é esse, cara, né? O dono da vaga alugou e o cara tem dinheiro, o cara saiu lá do interior da Bahia e montou o trio dele e na frente era um touro, era trio de vaqueiro, né, e tal. Tudo bem, o cara tem dinheiro, quer alugar, estão alugando, né, o terreno
de Salvador do carnaval. Isso é péssimo, isso é o que não deve acontecer nos novos carnavais. É isso que eu digo, manter o espírito do carnaval, que é uma coisa que tem uma tradição, né, bacana, familiar já, né? Aquele espírito que aquela galera que no carnaval vira gay, se fantasia de mulher, tá? Aí depois ele, né, não sou gay, né? Foi só no carnaval. Mas esse espírito que é bacana, né, da fantasia, né, que se cria durante o carnaval. Então, isso aí é que não pode perder. Né, em função de ser um festival, uma festa, isso aí acontece em qualquer época do ano. Fantástico. Para a gente finalizar o podcast, refeição perfeita, companhia perfeita, no lugar perfeito. Aí já que você tá aí com bandolim, se quiser fazer qualquer coisinha, também será muito bem-vindo. Senão, o café já pagou. Já tá tudo certo. Refeição perfeita. Mas você não pode dizer, não toque não, porque para mim, apesar de que eu tô falando muito, né, de um tempo para cá, eu virei um contador de histórias, né, do carnaval, do instrumento, de toda essa situação que eu vi, porque depois de um tempo que você toma pé, quando eu estava reinventando lá meu instrumento, botando outra corda, eu não tinha a menor noção de que isso aí iria se reproduzir em outras mãos, a música. Não, eu queria fazer para mim, era que nem meu pai falava, puxa, eu fiz essa brincadeira com o Dodô para tomar uma biritinha no carnaval, né? Ele foi o homem da construção civil que resolvia todos os problemas de construtora, né? O meu pai. Mas ele diz, mas a única que eu fiquei famoso foi o que eu fiz para brincar o carnaval. Então eu também fui assim com meus instrumentos, com minha história. Depois que você vai tomando pé, você vai vendo aí os Hamilton de Holanda da vida, né? E seguindo uma coisa que você começou, né? Que deu a dica e tal. E sendo industrializado isso, não é? E todo mundo ganhando, é como os trios elétricos, todo mundo ganhando muito, muito, e a gente ficando ali, porque a gente fica naquela história, né? Poxa, a gente faz, parece que é que nem Dodô e Osmar, faz pelo prazer de estar ali, de tocar, e graças a Deus, né? Eu quero morrer com esse prazer aqui, tocando. Eita, nós. E chamando. Coisa linda. Então vamos lá, refeição perfeita, qual que seria? Olha, a refeição é muito o preparo. Né? Eu gosto muito de camarão, eu gosto muito do ensopado de galinha, aquele ensopado com aquelas batatas cozidas ali junto. Então, mas tudo é muito o preparo. Tem comidas, às vezes, que não é o seu prato para ele, mas está preparado de uma forma tão gostosa. Vamos escolher um dos dois, só porque eu tenho uma coisa comigo que a pessoa tem que me montar um cardápio aqui, entrada, prato principal e sobremesa. Tira-gosto, o que seria? Petisco, você não come? Tira-gosto. Antes do almoço ali do principal, tem alguma coisa, um tira-gosto? Às vezes é aquele pãozinho. Aqui tem um pãozinho de queijo, né? Pão de queijo, pô. Que é bacana. Aí tem um queijinho, uma coisa assim que você vai beliscando. Uma castanhazinha eu gosto também. Frios. Aí a refeição principal, camarão ou frango? Eu prefiro o camarão. O camarão. E ensopado, viu? Eu não sou muito da coisa da muqueca, o dendê, às vezes pega um pouco, eu prefiro mais suave. Camarão ensopado. Sobremesa, tem ou não precisa? Mousse de chocolate, se tiver, meu amigo. Mas a verdadeira, viu? Opa, sim. A mousse mesmo. Aí tem uns creminhos que ninguém chama de mousse, eu digo, não é mousse. O povo copia até o Carnaval do Salvador, não vai copiar a mousse. A companhia perfeita. A companhia perfeita é aquela mulher que você gosta, não é? O seu amor. Essa é perfeita. Resolvido. Armandinho, foi uma honra te receber, que eu estou muito emocionado que você veio. Estou agradecido que você compartilhou essas histórias comigo. Tenho certeza que o pessoal do Carnaval de Salvador, de BH, vai te ouvir. E que a gente possa, de alguma forma, o nosso carnaval aqui, musicalmente ainda é muito misturado. Mas a gente tem que te ouvir porque você falou da essência da festa. Tomara que a gente não consiga perder isso. Foi uma honra, volte sempre, Stand Up BH, vamos tomar um café juntos. E fica à vontade com o bandolim. Maravilha. Né? Prazer meu, Mário Alasca. Prazer, viu, estar aqui nesse bate-papo, poder contar
essa história, né? Poder falar de tanta coisa, porque aí a gente aprendeu isso, né? Vamos contar porque já, né, virou história mesmo e a gente continua ela, né? Sim. Isso que é bacana. E chamando, eu tenho essa música com Moraes que virou um hino no carnaval, que é a que melhor reflete esse clima atrás do trio elétrico e que faz a gente chamar a gente para ver. Por isso chame, 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 gente, e a gente se completa, enchendo de alegria a praça e o poeta. É um verdadeiro chame, 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 gente, e a gente se completa, enchendo de alegria a praça e o poeta. Imagina só que loucura essa mistura. Alegria, alegria é o estado que chamamos de quê? Bahia. De todos os santos, encantos e axé, sagrado e profano, o baiano é carnaval. No corredor da história, Vitória, Lapinha, caminho de areia. Pelas vias, pelas veias, escorre o sangue e o vinho, pelo mangue e pelo ourinho. A pé ou de caminhão, não pode faltar a fé, o carnaval vai passar. Na Sé ou no Campo Grande, somos os filhos gigantes de Dodô e Osmar. Por isso chame, 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 gente, e a gente se completa, enchendo de alegria a praça e o poeta. É um verdadeiro chame, 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 gente, e a gente se completa, enchendo de alegria a praça e o poeta. Yeah, chame gente.